meus amigos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar o caso do apóstolo Tomé, um dos 12, que teve a oportunidade, a bênção, de uma forma bastante justa, de ver Jesus também. Porque quando Jesus apareceu para os apóstolos, para 10 apóstolos, porque Tomé não estava, e Judas já havia desencarnado, no caso pelo suicídio. Então, quando Jesus apareceu para os 10 apóstolos, Tomé não se encontrava. 8 dias depois, Jesus aparece para Tomé. Então, fazendo aqui uma recordação para vocês, depois que houve o chamado fenômeno da cruz, e que Jesus deixou, então, morrer, ou melhor, passou por o que nós chamamos de morte aparente, né? Ele foi colocado no manto, num pano, com uma quantidade grande de mirra e aloés, e foi colocado num túmulo que pertencia a José de Arimateia. As mulheres chorosas, no caso Maria de Madalena e outras mulheres, queriam cuidar de Jesus, queriam limpar, porque quando ele desceu da cruz, aquilo foi assim muito rápido, porque já era por volta das 5 e pouco da tarde, e às 6 horas começava o sábado. Para o judeu, o dia começa às 6 horas da tarde. E ali, no caso, aquele sábado era um sábado especial, porque era o da Páscoa. Então, eles não trabalhavam no sábado, ainda mais no sábado de festa, de Páscoa, que é o evento religioso mais importante do judaísmo. Fora que o cadáver é uma coisa impura para o judeu. E mais impura ainda, o cadáver de um condenado, no caso de Jesus. Então, eles tinham de passar por determinadas limpezas, banhos ritualísticos, etc., para poder, então, estar preparados para o sábado, e ainda mais para um sábado especial, uma festa de Páscoa. Então, as mulheres queriam cuidar de Jesus, limpar as feridas, as terras, os sangues pisados, né? Mas não puderam, porque Jesus teve de ser envolvido realmente, rapidamente, naquele pano, porque já estavam chegando quase às 6 horas, e ele foi colocado nesse túmulo. Elas viram que o túmulo de Jesus havia sido colocado. Foi assim, então, que no domingo, bem cedo, antes do sol nascer, o domingo também começa às 6 da tarde. Mas de noite, não se sai, não se tinha luz naquela época, né? Era complicado. Então, fora que eram mulheres, para ir lá cuidar, ainda mais de limpeza, como você vai fazer essas coisas sem luz, né? Então, no domingo, bem cedo, antes do sol nascer, elas já foram para lá para esperar, quer dizer, logo o sol nascesse, elas iam começar esse trabalho. E pensavam, como é que elas iam fazer isso se a pedra era muito grande que fechava o túmulo? Quem ia tirar a pedra para elas? Né? Foi assim, então, que elas viram que a pedra não estava no local, que havia sido, o túmulo estava, então, aberto, e Jesus não se encontrava ali. É assim, então, que elas foram encontrar, em especial Maria de Madalena. Madalena não é nome próprio, nós já vimos aqui, né? Ela é da cidade de Magdala, né? Emília, da cidade de Magdala, ela foi falar para os apóstolos. Pedro e João foram lá correndo. Pedro entrou, João também, e viram, então, que o corpo não estava ali. Não sabiam bem o motivo. Será que ele ressuscitou? Eles falavam. Mas hoje a gente sabe muito bem o que é ressurreição. Naquela época não se tinha essa dimensão, não se tinha esse entendimento. Então, eles realmente ainda não entendiam o que havia acontecido. Ela realmente achava que não. Para ela, Jesus morreu e que alguém ia pôr o corpo dele dali. Então, ela sentou para chorar. É assim que Jesus, então, aparece para ela. Ela estava tão convencida, chorando, que havia roubado o corpo de Jesus, que ela não percebeu que aquele ser que estava ao lado dela, que aparece, era o próprio Jesus. E ela então pergunta, se você é o jardineiro e apurou o corpo dele, me diga onde você colocou, que eu quero lá fazer esses últimos gestos de carinho, né? O corpo dele, que foi tão meu amigo, tão meu libertador, né? No caso, então ela escuta aquela voz que mulher, porque choras, né? Aí ela reconheceu então que era o seu Jesus.
Então ela o chama de Rabone, que quer dizer mestre dos mestres. E ela queria abraçar Jesus, chorar e tal, mas ele dá a seguinte recomendação para ela: olha, não há tempo a perder. Antes você fez isso, chorou, me abraçou, lavou os meus pés, derramou perfume, enxugou com seus cabelos, mas agora há uma aflição. Tem pessoas que não estão em paz, principalmente os apóstolos, que estavam escondidos, trancados, com medo dos judeus, porque como Jesus foi condenado como um autor de um movimento de rebelião, porque a condenação está lá na plaquinha da cruz, que ele foi condenado porque se dizia rei dos judeus. Os judeus queriam prender a todos do seu grupo, tá certo? No caso, os judeus e os romanos principalmente, porque achavam que eles iam cometer alguma rebelião ou um levante para implantar algum tipo de reino, né? Então eles estavam com medo, eles estavam escondidos. Então, se estavam com medo, estavam escondidos, e para eles Jesus morreu, então repare que eles estavam sem paz. Por que eles estavam sem paz? Primeiro, estavam com medo dos judeus. Segundo, tinham perdido a paz porque todos aqueles 3 anos que eles caminharam com Jesus não levou a nada. Jesus morreu. Perderam então a esperança de aquilo que Jesus falava: amor, o mundo melhor, o mundo de paz, essa coisa. Perderam essa esperança, né? E segundo, que eles gostavam de Jesus, não resta a menor dúvida. Eles gostavam do mestre e perderam o amigo. O amigo morreu de uma forma tão trágica, apanhando daquela jeito, condenado. Então, repare que eles, de uma forma rápida, podemos dizer, 3 situações tiravam a paz deles: o medo de serem presos, né? A perda do amigo, né? E a falta de esperança em tudo aquilo que eles ouviram. Foi tudo por água abaixo. Então, Madalena, agora Maria, ela era possuidora de uma informação maravilhosa. Qual a informação? De que Jesus estava vivo. E se Jesus estava vivo, ele venceu. A cruz não foi suficientemente grande e forte para destruí-lo. A esperança em continuar aquela mensagem, implantar aquela mensagem, continuava, né? O medo que eles estavam dos judeus, eles tinham de vencer aquele medo, porque agora o próprio Jesus era um estandarte vivo desta mensagem de libertação para o mundo. Então, não havia tempo a perder. Então, diz Jesus: não me toques. Se eu tivesse subido para o meu Pai, quer dizer, voltado ao plano espiritual, você não ia me tocar. Eu ainda estou aqui, eu posso ser tocado. Os meus discípulos poderão me tocar. Eu poderei estar com eles. Então vai lá, anuncia, diz para eles que eu estou vivo. Aí vocês poderiam dizer assim: mas por que Jesus mandou ela e não foi ele mesmo fazer isso? Vamos contar um outro caso. Quando Jesus aparece para Paulo de Tarso na estrada de Damasco, e Paulo fica cego, e Paulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus disse: vá a Damasco e aguarde. E aí o que Jesus faz? Vai procurar um homem chamado Ananias, pede para Ananias curar Paulo de Tarso e dá as primeiras orientações do cristianismo para Paulo. Olha, o que Jesus não fez? Quando Paulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus podia dizer: mas é porque no cristianismo funciona a mensagem da fraternidade, da colaboração entre os irmãos. Cada um tem uma tarefa específica a realizar. Se ficasse a cargo de um só realizar uma tarefa, o que os outros iriam fazer? Seria o cristianismo de um só. O cristianismo é um movimento de colaboração. A maior economia da vida que o mundo vai implantar e precisa implantar, e já está assinalando que quem implantar, é o colaboracionismo. Um ajudando o outro, um colaborando com o outro, um servindo o outro. Então Jesus dá esse exemplo, pede para Ananias ir lá orientar. Ananias orienta Paulo, tira as escamas dos olhos de Paulo e Paulo passa a enxergar. Agora é a mesma coisa. Jesus poderia ir lá mesmo dizer e aparecer para os apóstolos, mas ele pede para Madalena. Por quê? Porque esse é o trabalho que também nós temos que aprender com ela, de ser arauta, de ser mensageiro, de ser aquele que leva a mensagem e comunica por outros. Agora mesmo aqui, nesta palestra, é um exemplo. A semelhança de Madalena, mas guardando as devidas distâncias, imensas distâncias de evolução, fazemos isso.
estamos levando a mensagem. Né? E vocês que estão recebendo a mensagem também estão sendo convocados para, no aprendizado dessa mensagem e no conhecimento de outros assuntos, levar para outras pessoas. Serem multiplicadores da mensagem. Então ele fala para Madalena, não há tempo a perder. Vá e diga aos meus irmãos que eu estarei com eles. Anuncie esta informação. E ela foi anunciar. Só que eles não acreditaram. Primeiro porque ela era uma mulher. Né? Sempre se teve muito questionamento da mulher na história dos povos antigos. Né? Até hoje ainda se tem tanto preconceito contra a mulher. Né? Mas não acreditaram. Segundo, pela vida que ela teve, etc. Também diante da mensagem inusitada que ela estava trazendo. Uma mensagem inédita até antes no mundo. Uma pessoa que morreu não estava morta, estava ali viva. E ia aparecer para eles. Então este anúncio também era surpreendente. Será que ela era preparada para isso? A gente sempre se costuma dizer, mulher é fraca, mulher é emotiva, mulher tem muita imaginação. Então, evidentemente que não é nada disso, porque o homem também é fraco, também é muito emotivo, também tem muitas imaginações. Mas o machista, e ali nós estávamos numa comunidade de homens, né, os apóstolos, e transferiram isso para ela. E levemos em consideração, a mensagem que ela trazia era inusitada, era surpreendente. Mas aí Jesus mesmo aparece para eles, nós vimos na lição passada. E as portas estavam fechadas, Jesus vem, passa pela porta, né? Estava com o corpo materializado, como tinha antes, como tinha depois, ele materializava, desmaterializava o corpo à sua vontade. Ele entra, conversa com os apóstolos, né? E a primeira coisa que ele manda, que ele transmite aos apóstolos é isso: paz seja convosco. Então a primeira mensagem que ele dá é de paz, a serenar o coração. Vocês estão com a mente, com o coração, com o espírito, com tudo fervendo, agitadíssimos, tensos, preocupados, tristes, aflitos, com medo, sem esperança, tristes pela perda de um amigo. Então a primeira coisa, paz no coração. E diz a passagem que eles vendo em tudo aquilo Jesus, as marcas, as chaves, eles sentiram não só paz, mas essa paz foi transformada em alegria. Era um amigo ali de volta. Então o texto também fala paz e alegria como resultado, porque ele estava claro, diante do que eles estavam vendo, que Jesus estava ali. Agora Jesus vai dar uma outra paz para eles. Mais uma vez vai dizer, paz seja convosco. Para uma segunda vez. Que agora a gente precisava de um outro tipo de paz. Não adianta só você ter a paz para você. A certeza de que você está vendo que existe um espírito. O espírito sobrevive, como era no caso que eles estavam tendo. Agora eles precisavam ter uma outra paz. Ninguém pode ser feliz consigo mesmo. Você só é feliz quando comunga isso com os outros. É o que a gente costuma falar na chamada felicidade dos céus. Né? Nessa concepção de que existe o céu, e que o sujeito que vai para o céu não pode mais se relacionar com quem está em outra situação. Imagina você, mãe, vai para o céu, está lá na felicidade do céu e seu filhinho está no inferno. E aí nunca mais você vai poder estar com o filhinho. Imagina, primeiro esse absurdo de inferno, céu, esse tipo de concepção é muito esquisito. Mas como o outro vai poder ter a paz, de ter a felicidade, de estar com Deus, de estar com os anjos, com os santos, e não poder comungar com o outro? Não poder dividir essa paz, essa alegria com os outros. É muito triste. Então foi isso que Jesus deu para eles, um outro sinal, uma outra paz, dizendo assim, olha, agora vocês sabem da certeza da minha sobrevivência. Agora vocês sabem que eu estou vivo. Segundo, não só sabem, adquiriram esta paz e estão alegres por causa disso. Mas existe uma multidão de pessoas no mundo inteiro que não sabe que a vida continua, que não sabe que só existe vida, que não sabe que esta vida existe para se ser feliz, e se você é feliz quando você adquire o amor, que foi a mensagem que eu preguei durante 3 anos. Então vão pelo mundo e de pregar essa mensagem, que ninguém pode ter paz e alegria só para si. Existe uma paz, uma alegria muito maior do que aquela quando você tem consigo mesmo, quando você divide com os outros. Essa foi a lição passada. Só que nesta lição passada, que nós analisamos aqui, e levamos alguns bons minutos analisando isso, nós
nesta visão, não estava a presença de Tomé. Tomé não estava presente. Então agora, eles também tinham perdido a paz. Porque, veja, no caso, quando Madalena foi anunciar para eles que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram. Ficaram naquela falta de paz, naquele temor de que, como acreditar numa mulher é fraca, é emotiva, olha a vida que ela teve, além do mais, olha o que ela está falando. E Madalena também deve, por mais que ela tivesse certeza de Jesus, você perde a paz por não ter transmitido aquilo para os outros. Imagina que você tem que passar uma mensagem e as pessoas resistem àquilo que você está falando, também cria um estresse, uma certa tensão. Agora, é interessante que isso aconteceu com eles. Porque agora eles vão fazer esse trabalho de Jesus e pregar. Qual foi o primeiro que eles encontraram pela frente que não estava presente? Tomé. E eles passaram 8 dias contando para Tomé. Jesus aparecendo. E Jesus, para mim, aí o outro chegou, apareceu e fez assim, como é que foi? Aí Tomé pediu a explicação, aí eles contavam tudo. E mais em detalhe, mas como é que foi? Na porta estava fechada, ele entrou, e o que ele falou? Mas vocês viram lá, mas viram também a mão, viram os pés, viram isso? É aquele questionamento que não para. E as pessoas vão explicando, que é interessante. 8 dias. Eita. 8 dias em todo de estresse para os apóstolos, por não convencer Tomé, e de falta de paz para Tomé, porque ele não sabia desta vida plena de Cristo. Está difícil? Então, observe. É agora então que depois de 8 dias, podemos dizer assim, de gestação, de fermentação dessa dúvida do Tomé, o Cristo chega. É justo o processo você passar por este embate intelectual, por esta luta intelectual, por esta luta emotiva. É justo. Não é ruim, é justo isso. Tanto que o 8, se vocês olharem a carta do tarô é a carta da justiça, a carta número 8. Então, é uma coisa justa. Se você tem dúvida, você questiona, você tem que refletir. Você tem que buscar, você tem que questionar. E como é que ele questionava? De forma bastante lógica, bastante racional. Primeiro, só acredito vendo. Segundo, só acredito se eu mesmo ver as chagas nas mãos, nos pés e do lado. Se eu colocar a minha mão lá do lado na chaga, tocar, ver, quer dizer, eu não acredito nem no que eu vejo. Eu quero tocar, apalpar. É uma forma, podemos dizer, lógica, racional de pensar. Forma racional de pensar num mundo de questionamento e nível como é o nosso. Para quem está neste nível. Para quem está fazendo com que a razão funcione. É como se você quisesse chegar em determinado local e você precisa do mapinha para chegar no local. Você quer ver o mapa e quer saber como é que faz volta ali, saber se aquele mapa funciona. Colocar em prova, chamada prova dos 9, para saber se é verdade ou não. E para ele a prova dos 9 estava não só em ver, mas também em tocar. Ele queria uma prova visual e tangível. Uma prova visual e tangível. Repare que essas coisas de prova visual e tangível é meio complicado. Nem sempre aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê é real. Não é isso? Uma vez tinha uma laranja boiando, e um santo perguntou para o discípulo o que ele estava vendo. E o discípulo disse, uma laranja. Um outro disse assim, deixa eu ir lá passar a mão por cima. Ele passou a mão por cima, passou o dedo, a laranja boiando no mar, aí passou o dedo, é realmente uma laranja. Perguntou para o terceiro, o que é que você está vendo? Ele tirou a laranja e disse, uma meia laranja, emborcada. Não era uma laranja, era só meia laranja. Entenderam?
Então nem sempre aquilo que você está vendo é real, nem sempre aquilo que você toca é real. Tem que examinar tudo. E nem sempre, talvez, você examinando tudo é completamente verdadeiro. Pode ser uma laranja, pode ser uma laranja de plástico, pode ser uma laranja artificial, etc. Aí vai com um monte de coisas. Né? Pode ser feita com agrotóxico, sem agrotóxico, aí tem que ser levantada uma opção de questionamento. Então, é necessário analisar, observar. Por isso que existem visões mais profundas do que essa, que a gente chama uma visão mais rasteira, que se costuma chamar científica, do ver e do apalpar. Mas deixemos por enquanto. Era esse o mundo dele. E por enquanto que ele não realizava esta experiência nesse seu mundo, evidentemente que ele também não tinha paz. Era justo, então, que depois desse período de fermentação, e sendo ele um homem de bem, que ele recebesse esta oportunidade. Aí você fala assim, mas um homem de bem, então observe algumas passagens. Por exemplo, os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, colocam que ele estava sempre na lista dos apóstolos, sempre como um dos 12 apóstolos. Aliás, até começa a lição de hoje, agora é João, falando, Tomé, um dos 12, e nos outros, em Mateus, Marcos e Lucas, quando eles escrevem a lista dos 12, o nome de Tomé está lá. Vamos ver uma outra passagem em que ele participa do Evangelho. Quando, no caso, o Lázaro estava no túmulo e os judeus estavam esperando que Jesus, como ele era amigo de Lázaro, que ele fosse lá curar Lázaro, ou que ele fosse lá fazer algum tratamento para Lázaro, ou então, se Lázaro morreu, que ele fosse lá velar o amigo morto, no caso, porque os judeus não gostavam de Jesus e estavam perseguindo Jesus. Então estava aquele zum se Jesus deveria ir ou não, já que ele estava sendo perseguido. E quando Jesus disse que ia, e todos eles se pressionaram com essa atitude, com essa firmeza de Jesus, Tomé vai falar a seguinte palavra, vamos também nós e morramos com ele. Então ele também, esta ideia de seguir Jesus, inclusive morrer com Jesus e por Jesus. Isso está em João, no capítulo 11, versículo 16. É o capítulo em que fala dessa passagem da ressurreição de Lázaro. Então, ele era amigo de Jesus, primeiro questionamento. Não estava sem paz ali naquele caso, porque o amigo tinha morrido. E ao ponto dele querer também, inclusive para o martírio, ele era corajoso, não era um qualquer. Um outro ponto foi quando Jesus disse que ele ia para o Pai e convidava todos para segui-lo. Venham me sigam, eu vou preparar um lugar para vocês. Aí ele foi muito honesto. Ele foi muito honesto porque ele disse assim, como nós vamos te seguir, Senhor, como nós vamos te seguir? Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Se a gente não sabe onde você vai, como é que a gente vai poder saber o caminho? Isso está em João, no capítulo 14, versículo 15. Então, é uma terceira passagem em que ele pergunta sobre o caminho. Qual é o caminho que ele devia de fazer para seguir Jesus? Para seguir Jesus. Então, está lá em João, no capítulo 14, versículo 5, que Jesus diz a célebre frase: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, não é um
um caminho físico que você vai seguir. Como eu quero ir para Belo Horizonte, qual o caminho para Belo Horizonte? Como é que eu faço para ir para Belo Horizonte? O caminho é assim, está aqui o mapa, para ali, para cá, pega a estrada e tal. Não é isso. Eu quero chegar num ponto de felicidade que Jesus estava oferecendo. Uma morada de felicidade, de paz que ele estava oferecendo. Como chegar lá? Eu não sei, Senhor. Qual é o caminho para chegar? E Jesus explica, eu sou o caminho, quer dizer, eu sou o mapa. Como você quer chegar lá em Belo Horizonte? Você pega o mapa e vai indo, e chega em Belo Horizonte, pega tal estrada, dobra em tal lugar, assim, sobe tal caminho, assim tal, vai chegar lá. Assim também, você quer chegar no mundo de amor e felicidade, ou do Pai, no reino de Deus, que Jesus veio plantar, como que você faz? Jesus é o mapa, segue ele. Como é que se faz para seguir Jesus? Tudo aquilo que ele fez, fazer também. As atitudes, aquilo que ele fez na vida, fazer também. Aliás, é o que Jesus disse: será meu discípulo aquele que fizer o que eu vos mando. Então, fazer tudo aquilo que Jesus falou, fazer tudo aquilo que Jesus fez é o mapa, é o caminho. Ele aprendeu. Então, repare que ele não é alguém assim, podemos dizer assim, avoadinho. Jesus diz que é um mundo de felicidade, que ele quer nos trazer esse mundo do reino de Deus, de amor, que ele vai fazer essa morada de paz para a gente. Eu quero um sentido óbvio. Tá bom, eu quero um sentido prático. Como fazer, Senhor? Nós não sabemos. Ele me sigam. Aí Jesus vai esclarecer. O que eu fiz, façam também. Eu sou o modelo. Bom, qual foi a outra passagem em que ele se apresenta no Evangelho? É essa daqui do tocar Jesus, que é a lição de hoje que nós estamos estudando. Qual é a outra passagem em que Tomé está presente no Evangelho? A quinta passagem é a da segunda pesca. Está em João, no capítulo 21, versículo de 1 a 14. O que é essa da segunda pesca? Depois que Jesus ressuscitou, vai ser a lição que a gente vai estudar na semana que vem, que eu não vou entrar em muitos detalhes, que vai ser a próxima palestra. Então, depois da ressurreição, depois dessa vez que ele aparece para a Madalena, depois ele aparece para os apóstolos. Tomé não está, ele vai aparecer para Tomé, 7 apóstolos vão pescar. Entre esses 7 que estavam pescando, estava lá Tomé. Jesus vai aparecer, vai dizer para eles que eles estavam passando a noite toda e não pegavam peixe nenhum. Jesus vai dizer, porque vocês estão jogando a rede para o lado errado, joga a rede para o outro lado, eles vão jogar, vão pegar uma quantidade enorme de peixe, vão ter que pedir ajuda a um outro barco para poder botar aquele peixe, que eram muitos peixes, né? Depois eles vão parar na beira da praia, vão botar o barco lá na beira da praia. Pedro já tinha se atirado na água para se encontrar com Jesus, Pedro era muito emotivo, né? Mas por enquanto que eles fizeram isso, botaram o barco ali na praia, foram fazer um jejum com Jesus. Foram tomar um café da manhã. Café da manhã é um peixe na brasa. Eles pescaram e foram comer com Jesus. Então, além dele estar ressuscitado, estava ali com eles, comendo com eles, e Jesus vai dar algumas lições interessantes do ir de pregar para eles, mais uma vez, vai explicar, no caso, o que ele queria de João Evangelista, em especial de Pedro. Quando Pedro vai falar, inclusive, para Pedro, que no final da vida dele, quando ele estiver velho, ele vai ser um mártir, também vai morrer por Jesus. Então, vai ser ali um café da manhã com as conversas de Jesus, tá certo? Então, Tomé estava presente. E por último, agora nós encontramos isso no livro Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles estão, todos os 11, porque Judas havia suicidado, então entre os 11 estavam Tomé, e na lista aparece o nome de Tomé, eles estavam em Jerusalém, orando, em profunda oração, inclusive estava a presença de Maria, a mãe de Jesus, eles estavam orando, e foi quando então eles vão decidir colocar alguém para substituir Judas, e vão pedir a ajuda pela sorte ou ao mundo espiritual
para que interfira no processo, e vai entrar Matias no apostolado no lugar de Judas. Ora, ali então, orando em Jerusalém, mostrando amizade, fé para com Jesus, estava o nosso Tomé. Isso se encontra no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que é logo no início do livro, nos versículos de 12 a 14. Bom, então aqui nós já colocamos a participação do Tomé nas Escrituras. Desde o início do apostolado do Mestre, durante 3 anos, ele era um dos 12. Segundo, ele disse que queria seguir Jesus, inclusive morrer por Jesus. E foi corajoso, porque ele foi lá para o local em que Lázaro estava enterrado. Ele pergunta para Jesus qual é o caminho para encontrar o reino de Deus, e Jesus dá a resposta: me sigam como modelo, eu sou o mapa, eu sou o exemplo. Nós temos essa passagem que ele queria tocar, de forma bem óbvia, que é a lição de hoje, que nós vamos explicar um pouquinho melhor. Nós temos a passagem, então, da segunda pesca, na qual ele estava presente e participou do café da manhã, da refeição matinal com Jesus, e recebe informações, inclusive, dos apóstolos, e reafirmada a mensagem que ele de pregar, e depois eles estão reunidos para escolher a continuidade do apostolado, a colocação de Matias, e a partir daí que o mundo vai ser dividido pelos apóstolos, e cada um vai para um determinado local. Nós já vamos ver para que local que Tomé vai ser escolhido para ir para fazer esse trabalho de pregar a mensagem de Jesus. Antes disso, nós vamos colocar uma passagem que é muito interessante e consolidar isso. Eu quero fazer isso para a gente entender um pouquinho da cabeça de Tomé, do psiquismo de Tomé, da personalidade de Tomé, e agora voltar aqui para o texto e entender no texto por que ele queria esta prova visual, e mais que visual, palpável ou tangível de Jesus. Então vamos continuar estudando um pouquinho a personalidade dele. Olha, guardem, então, o que é importante. Há 3 anos estava com Jesus. Queria seguir Jesus a tal ponto de, foi o caso, de passar pelo martírio. E mais, queria saber qual é o caminho para a felicidade em detalhes, ou o mapa. E recebe a informação que é a própria vida de Jesus. E recebe todos esses ensinos, como nós vimos aqui. Ora, então, vamos ver aqui uma particularidade. Segundo a tradição cristã, Tomé era uma espécie de um dos intelectuais do cristianismo nascente, dos evangelhos, porque desse grupo, por exemplo, todos eles eram muito simples, Pedro era pescador, João era pescador, Tiago era pescador, todos eram da Galileia, que é uma região mais pobre de vida, região mais de trabalhadores. O único que tinha uma posição mais, podemos dizer assim, melhor, uma posição intelectual, alguém que sabia contar, sabia escrever e tinha que saber línguas, era Mateus, que antes se chamava Levi. Esse com certeza, porque ele era cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum, que era um entroncamento comercial, principalmente do setor de pesca. Ele, então, para cobrar os impostos, ele precisava se relacionar com os romanos. A língua internacional que se fazia era a do grego. A língua romana era a latina, era o latim. E ele tinha de saber a língua dele mesmo, por ser judeu, que era o hebraico. Então, repare que ele era um intelectual. E outra coisa, como tinha de fazer a contabilidade da sua coletoria de impostos, ele precisava saber contar, tinha de saber matemática, tinha de ter empregados, E mais do que isso, ele precisava saber ler e escrever. Então, Mateus, nós temos um destaque. Quem mais? Não vamos falar assim, a gente não tem assim, mas as informações, assim, rapidamente, as informações que os outros não eram bons escritores. Por exemplo, no caso, o outro que vai escrever desse grupo, que você fala, mas Marcos não foi escritor, mas Marcos não era desse grupo, não era um dos 12, era um discípulo, parente lá de Pedro, no qual Pedro vai ditar o Evangelho e ele vai escrever.
Então, Marcos não era desse grupo. E Lucas? Lucas não era desse grupo. Só anos depois que ele vai entrar para o cristianismo. Aliás, é ele que vai dar o nome de cristianismo. Eles só se conheciam como Casa do Caminho. E Lucas era médico, era pintor, era um homem sensível, era médico, era grego, vai escrever direto no grego. Mas ele não fazia parte desse grupo. O outro que fazia parte desse grupo que escreveu foi João Evangelista. Mas a gente não tem a certeza se foi João que pegou lá, no caso, a pena ou um outro instrumento qualquer para escrever. Por quê? Porque tudo indica que ele era um homem simples, era um atestador, talvez não sabia nem necessariamente do domínio da escrita. Se soubesse ler, depois por experiência, por necessidade do cristianismo, tinha, mas não por a escrever. Tanto que quando se pega o Evangelho de João e o Apocalipse de João e se lê no original, e para quem conhece grego se lê no original, tem alguns defeitos de grego. Mesmo se ele tivesse ditado para alguém, quem ditou, para quem ele ditou e para quem escreveu no grego, o sujeito pensava muito no hebraico e não tinha um bom domínio para escrever. Então, podemos dizer assim, em termos intelectuais, aqui não era um intelectual nesse sentido. Era para ter um domínio para escrever e para fazer uma obra assim. Então, mas quando a gente lê o Evangelho de João é muito bonito. É uma tradução. Então, quem está traduzindo é que deu um capricho do negócio. Lá no original grego ele tem as suas falhas. É isso? Olha. Então, qual é a outra tradição que se tem? É que Tomé era um escritor. Mas como é que a gente vai saber que o Tomé era um escritor? Nós precisávamos ter os livros de Tomé. Será que Tomé tem alguns livros? Hoje, com as pesquisas arqueológicas, com as descobertas de documentos, com as descobertas de documentos em cavernas, etc., né? Como os documentos de Nag Hammadi no Egito, né, que descobriram tantos textos evangélicos, aí você agora vai saber documentos de Tomé. Porque até muito tempo atrás, os pais primeiros da igreja, quer dizer, os primeiros escritores da igreja, diziam que existia tal livro de Tomé, que esse livro era condenado, que esse livro não fazia parte do grupo. Mas não se tinha o livro. Só se tinha alguém falando do livro, ou bem ou mal do livro. Agora, não, a partir do século XX, final do século XIX, século XX, se achou muito desses textos. E alguns, inclusive, na íntegra. E aí agora nós temos os textos nas mãos e a gente pode ver que Tomé era um escritor. Aliás, Tomé foi um dos responsáveis pela divulgação do cristianismo nascente escrevendo. Então era alguém que escrevia e o fazia bem. Agora eu ainda queria dar uma informação para vocês interessante. A palavra Tomé não é nome próprio. Tomé se escreve assim, Tomé ou Tomás ou Dídimo. Tudo a mesma coisa, só em línguas diferentes. Então Tomé é uma colocação mais em hebraico. O Tomás é o aramaico, que era um dialeto que era o comum, o popular da língua hebraica, do que o judeu falava. E o Dídimo é no grego. Dídimo é no grego. Todas as três situações quer dizer gêmeo. Ninguém se chama gêmeo. É isso? Ninguém se chama gêmeo. Então, por exemplo, João sempre coloca, né? No texto de João está no grego, toda vez que cita ele, fala Dídimo. Por exemplo, aqui mesmo, nesse texto, Jesus apareceu para Dídimo. Porque está no grego. Agora, como no grego ele não era grego, então bota o nome dele lá no hebraico, que é Tomé ou Tomás. Tá bem? E que não era o nome dele, era uma alcunha. Era algo que lembrava ele, ou que um nome que tinha a ver com a característica dele. Tá certo? E esse gênero. Então, qual era o nome dele? Com esses outros livros, que eu já vou falar, que foram descobertos de Tomé, esses outros livros, e toda a tradição da igreja cristã da Mesopotâmia e do Oriente, os cristãos lá do Antigo Oriente, da Mesopotâmia e da Índia, sempre chamaram ele de Judas. De Judas. E agora, com a descoberta desses livros, aí está lá o nome deles, Judas Tomé. Quer dizer, Judas Tomé significa assim, vamos botar aqui.
Tá, Tomé. Então fica assim o nome dele. Judas, Tomé, quer dizer, Judas o gênio. Por que Judas o gênio? Para não fazer confusão com outro Judas, que era o Judas o Iscariote. Quer dizer, o Judas da cidade de Iscariote, que é o Judas, aquele outro caso lá da traição lá de Jesus, não é isso? Então, ele também se chamava Judas. Então, o nome dele era Judas e alcunha, o gênio, porque ele era gênio. Então, qual era o nome do irmão dele? Aí que está o negócio. A gente tem que ver isso. Então, quem era o irmão dele? Ele era gêmeo, tinha um irmão, né? Ou tinha uma irmã. Por exemplo, eu sou gêmeo. Jorge o gêmeo, só que é da Fátima. Então pode ser uma mulher, ou pode ser um homem. Não. Então vamos lá. Ele era gêmeo. Então, existe um livro, que nós já vamos aqui falar desses livros, que explica que ele era gêmeo. Só que dá uma colocação de forma muito interessante. Ele era gêmeo de Jesus. Bom, então se ele era gêmeo de Jesus, quando Jesus nasceu de Maria, nasceu juntamente o Tomé, tá certo? Para ele ser gêmeo de Jesus. Então aí precisa ser colocado mais explicação. No caso não é gêmeo no sentido de ser irmão no sentido carnal. Há uma passagem deste livro, que nós vamos já mostrar quais são os livros dele, que ele escreveu, em que diz assim, Jesus aparece para ele e fala assim, você que é chamado de meu irmão, inclusive meu gêmeo, porque parecia com Jesus, mas não é parecer fisicamente. Não quer dizer que parecia fisicamente. Em atitudes, em forma de seguir Jesus. Então vamos lá. Lendo o livro, nós vamos ver um controle de ascetismo, esse tal livro, esses tais livros, nós vamos ver que ele priorizava o ascetismo, que era um método rigoroso de vida. Não cortava o cabelo, deixava a barba crescer, essas coisas todas. Igual Jesus, cortava o cabelo, deixava a barba crescer. O que é isso? Nós já explicamos aqui. É que Jesus era, no caso, segundo a colocação, ele era Jesus Nazareno, não é de Nazareno, de Nazaré, porque ele não foi de Nazaré, ele nasceu em Belém. Então é Jesus Nazareu, de Nazereato, de fazer o Nazereato. O que é o Nazereato? Em Moisés, no livro dos Números, está lá, todo homem que quer ser fiel a Deus, só viver para Deus, e com sua mente só para Deus, não vai casar, não vai constituir família, mas só vai viver para Deus. E não só viver para Deus, mas todos os momentos da sua vida só vai ser uma única atitude, ser para Deus, é assim. Primeiro também tem que pedir, não cortar o cabelo, deixar a barba crescer, comer determinadas comidas, mas não comer qualquer coisa diferente de Jesus. Jesus comia tudo, por isso que o nazireato de Jesus era diferente. Então o nazareno, aí não é nazareno de nascer em Nazaré. É um método de vida, de ascetismo, de controle de vida, de ser completamente voltado só para Deus, que os nazireus viviam ou faziam, como está no livro dos Números de Moisés. Então ele é irmão de Jesus nesse sentido, nesses princípios. Evidentemente que Jesus não era rígido. Ele mesmo diz, não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca, né? Permitia uma vida bem mais diferente do que essa tão rígida de Tomé. Mas se Tomé não tinha nível para isso, cada um fica na sua faixa. Certo? Jesus era um nazireu não para cumprir essas regras de domínio e controle físico. Jesus era um nazireu apenas no sentido de cumprir a regra maior, de ser fiel o tempo todo a Deus. Por ser fiel a Deus, Jesus era nazireu. Agora, por cumprir regrinhas de comida, de não cortar o cabelo, essas coisas todas, isso são coisas mais aqui do mundo. E espíritos, ainda que lutam ainda com determinadas discussões filosóficas, intelectuais, precisa passar, que era o caso de Tomé. Tá certo? Então, aí é gêmeo no sentido de identidade de ideias, de identidade de posturas e de comportamentos. Né? Eu fiz uma palestra aqui para vocês no início
do ano, ou no final do ano passado, que é o Romaria da Graça. Não é isso? Está aí no Regeneração, à disposição aí em vídeo para vocês. E lá se falava, eu falei do Chico Xavier e do José Xavier, que era o irmão do Chico. E aí, em certa altura, o Manuel Quintão, que é o autor do livro Romaria da Graça, fala assim: o irmão germano de Chico Xavier, o José Xavier, quer dizer, em que seguia os mesmos princípios. Quais eram os princípios espíritos? Que tinha aquela observância dos mesmos princípios mediúnicos que se aprendeu em Allan Kardec. Quer dizer, havia uma identidade, não só por ser irmãos físicos, mas mais do que ser irmãos físicos, eles tinham uma identidade, uma irmandade, uma fraternidade espiritual. Por exemplo, eu não sou irmão físico do Stênio, mas nós somos gêmeos em muitos princípios. Gostamos de Pedro Baldi, gostamos de Rustem, gostamos de pesquisar sobre os assuntos do espiritismo nascente, gostamos de falar sobre o evangelho, gostamos de estudar pastorino. No fundo, nós somos nós somos irmãos de gêmeos, nesse sentido de ter uma identidade de princípios. Ficou claro? Então poderíamos dizer assim, um tempão, a pessoa não me vê um tempão, aí vem um Stênio aqui fazer parece, parece o Jorge, até tem poema da Virgem que ele fala, ele também gosta da Virgem, entendeu? Há uma ligação, e no entanto, somos diferentes. Veja que no meu caso, como eu sou bonitinho, há uma diferença assim gritante. Então não é no sentido físico, é no sentido de princípios, de identidade. Por exemplo, aqui é um caso, quando Jesus falou assim: o amigo Lázaro está lá, então enfermo, e os judeus querem me perseguir, vou lá. Não foi assim que Jesus fez? Vou lá, cuidar de Lázaro, ajudar Lázaro, a família, seja lá o que for. Olha como é que Tomé fez. Eu vou também. Agora, tinha algumas outras coisas que não bate. Por exemplo, agora é a lição de hoje, das dúvidas que ele queria ver, apalpar, e Jesus vai dar um ensinamento mais profundo que Tomé ainda não estava preparado para assimilar por enquanto. A partir desse momento, ele vai dar um salto, um degrau, e vai sair do mundo horizontal do questionamento científico para a verticalidade da intuição. Mas aguardemos, nós já vamos entrar lá. Vamos para o mundo intelectual do nosso Tomé. O primeiro livro que Tomé escreveu se chama O Evangelho. Ele também é autor de um Evangelho da infância de Jesus. Escreveu um Evangelho sobre a infância de Jesus. Evangelho muito conhecido. Muitas coisas que a gente fala aí, por exemplo, sobre Maria, bichinhos em que estavam com Jesus lá no presépio, não é isso? Se você estudar Mateus e Lucas, não tem bichinho lá. Mas no Evangelho também. Então, muitas coisas que a gente acredita aí da história é tirado desses Evangelhos. Não existe só um contando o Evangelho da infância. Existem outros 2, 3, 4 textos falando sobre a infância de Jesus. Tomé escreveu um, em que explica em detalhes como é que foi que o anjo apareceu para Maria, onde que ela estava, como é que era o anjo, etc. Como é que foi a infância de Jesus, principalmente de Jesus dos 5 aos 12 anos até o tempo, não é isso? E vários passarinhos tem detalhes, como que Jesus fez os primeiros milagres, por exemplo, com 5 anos. Há uma série de passagens que Jesus estava mexendo no barco, estava fazendo um passarinhozinho no barco. Aqui não é para a gente saber se é verdade ou não. Veja, estamos narrando o que está escrito lá. Eu estava fazendo um passarinho no barco. Estava modelando no barco, não é isso? E era um dia de sábado. E no sábado não se pode trabalhar. E os judeus vieram questionar ele, porque ele estava trabalhando dia de sábado. Né? Ele disse: eu não estava fazendo isso. Quer dizer, esse passarinho não é um de barro. Ele soltou o passarinho voou. Então, veja, se era um passarinho vivo, eu não estou moldando, quer dizer. Bom, veja, são assim tantos e tantos outros fenômenos. É interessante que tinha uns amiguinhos de Jesus, quando Jesus lá tinha 5, 6 anos, que não gostavam de Jesus. E Jesus era duro com esses amiguinhos, né? Coisa de criança.
E você pode dizer assim, então é mentira? Não, não é. Não vamos interpretar necessariamente assim. Apenas nós estamos vendo que é a ótica de Tomé analisando coisa que ele não tem capacidade necessariamente para entender. Tá certo? Então, por exemplo, os amiguinhos, Jesus repreendia. Mas depois, quando esses amiguinhos ficavam doentes, ele curava esses amiguinhos todos. Mas então é só para vocês verem que ele escreveu também o Evangelho sobre a infância de Jesus. Lá ele se apresenta como Tomé, etc. Um outro que ele escreveu é o Apocalipse. Um Apocalipse de Tomé. Não vamos confundir com o Apocalipse de João. Ele também escreve um Apocalipse falando sobre o final dos tempos, as dificuldades, as lutas. Agora, foi o primeiro que didaticamente bota em série o que vai acontecer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no sexto dia, assim no sétimo dia. Dividiu em 7 etapas para o mundo se transformar para Cristo. Né? Um outro livro que ele escreveu é o Atos de Tomé. Como existe o Atos dos Apóstolos, esse que nós citamos aqui, o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, ele também fez um que conta a vida de todos os apóstolos de uma forma geral, mas principalmente de Pedro e principalmente de Paulo. A maior parte é falando de Paulo, ele contou uma maior parte falando dele. E nós vamos explicar coisas interessantes aqui desse Atos dos Apóstolos, que é importante para a gente conhecer a vida dele. Um outro livro que ele escreveu não quero aqui me perder, o Evangelho da Infância, né? Eu já falei, o Apocalipse de Tomé, eu já falei, o Atos de Tomé, o Evangelho de Tomé, já está aqui, é esse. O livro de Tomé, o Atleta. Livro de Tomé, o Atleta. Esse até é interessante, que ele ditou para Matias, que no caso é o Bezerra de Menezes, aquele apóstolo que vai entrar no lugar de Judas, ele ditou e foi Matias que escreveu, porque é um processo bastante lógico, porque Matias era cobrador de impostos. Se ele era cobrador de impostos, ele sabia ler e escrever, então é interessante. E dizia-se que se gostava de pegar nome famoso para escrever o Evangelho, para poder dar credibilidade. Se fosse assim, ele botava Pedro, ele botava Paulo, ele botava João, e não botava Matias, que era o menos conhecido, que foi o que entrou no lugar de Judas. Então repare que o processo não tem lógica, o processo aqui é Matias mesmo, e não podia botar um outro, porque os outros não sabiam escrever. E Matias sim sabia escrever. Então, nós já vamos ver o que isso significa, porque atleta. Aliás, um livrão que tem dentro dele um apêndice nesse livro, um hino da pérola. Hino da pérola e um outro hino, que é o hino da Câmara Nupcial. Bom, e um quinto livro, que é o Evangelho copta é a língua que se fala em uma determinada região do Egito, é a língua. Então, copta, quer dizer, foi escrito em copta, de Tomé, que são 114 frases maravilhosas. E nessas 114 frases maravilhosas, tem tudo a ver com os outros evangelhos, os outros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem tudo a ver, tanto que ele é considerado o 5º evangelho. O professor Humberto Roden, quando traduziu essas 114 frases nesse último livro, o Evangelho Cópita de Tomé, faz assim, o nome do livro que está aí à venda à disposição é lindíssimo, eu queria que vocês não deixassem de ler. É lindo, chamado, tem várias editoras, você entra numa boa livraria que tem, se não tiver, a pessoa faz a encomenda e traz para você, daqui 2 dias está lá o livro. Então, é o 5º evangelho de Tomé. Por que o 5º? Porque como esses 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, o professor Humberto Roden interpretou assim, seria uma espécie de 5º, e não ficava devendo a nada deles, aos outros 4, e realmente não fica.
São frases lindíssimas. São 114 logóis, ou melhor, 114 pensamentos de Jesus maravilhosos. Um respeito profundo pelas mulheres, esses pensamentos, um respeito profundo pela Maria de Madalena, pela compreensão do homem, pela ideia de reencarnação, pela ideia da queda espiritual, pela ideia do corpo excepcional de Jesus, mas principalmente, isso muito bem colocado, pela unidade espiritual da vida. Há uma passagem de monismo muito interessante que diz Cristo: se abrirem um pau, eu lá estarei lá dentro. Se levantarem uma pedra, eu estarei lá também. Quer dizer, há uma unidade perfeita na vida, o que o professor Pedro Paulo chama de monismo, e esse livro é, em si mesmo, monista. Bom, aqui mais uma vez tem essa ideia de que o nome dele era Judas, está explicado. Então, nesses livros aqui, nós temos essa informação. Eu quero explicar aqui uma outra coisa. Não dá para a gente falar de todos os livros, porque senão eu já falei desse da infância, eu já falei do Apocalipse um pouquinho, eu já falei desse aqui, o Evangelho Cópita, e agora eu vou falar do livro de Tomé, o Atleta. Esses dois aqui, o livro de Tomé, o Atleta, e o Evangelho Cópita, foram encontrados agora, em 1945, nas grutas de Nag Hammadi, no Egito, em que foram achados esses documentos. Documentos que estavam enterrados há 1.600, 1.700 anos estavam enterrados. Então tudo é verdade, tudo estava ali esperando o tempo, não existe nada oculto que não venha a ser revelado. E aí tudo aquilo que a humanidade queria saber, e só tinha informação, agora ela tem o texto nas mãos, então é muito bacana. E aí, esse livro Tomé, o Atleta, esse do Tomé, dos 114 frases, que são lindíssimas, de uma profundidade incrível, junto com ele se encontrou esse outro livro do Tomé, o Atleta. O que é o atleta? O atleta aqui não é que ele faz ginástica, ele não vai para a academia, ele não vai malhar na academia. Ele tinha uma outra ginástica. E antes de eu falar dela, eu vou falar o que o professor Pedro Baldi fala no livro História de um Homem. Ele chama o ser que pensa. Ele diz para nós construirmos a nova civilização do terceiro milênio. Nós temos que ser seres que pensam. Temos que ter seres que pensam. O professor Pedro Baldi fala no livro História de um Homem. Precisamos ter seres que pensam, que sejam atletas do pensamento. Não podemos ser preguiçosos do pensamento. Ele era um atleta, mas um atleta de Cristo. Era um atleta de Cristo. Ele competia para Cristo. Quando você vai competir, você quer competir. Por exemplo, 100 metros. Quem vai chegar primeiro na corrida dos 100 metros? Na natação, 1.500 metros. Quem vai chegar primeiro na natação? Competir, você vai disputar com os outros. Ele também queria competir no sentido de ser um atleta dedicado a Cristo. De ser um vencedor. Para ter medalhas, não para ele, mas medalhas que sejam vitórias do Cristo. Paulo vai falar isso no final da vida, escrevendo uma determinada carta. Paulo vai dizer assim: irmãos, eu lutei um bom combate. O bom combate, quer dizer, não é a luta física de pegar essas coisas, mas o bom combate de guerrear, não fisicamente, mas com palavras, e pelo amor e pela dedicação para Cristo. É esse sentido. Esse é o Evangelho do Atleta. Nós temos dois pedaços lindíssimos. O primeiro, o hino da Câmara Nupcial. Há muito tempo aqui eu fiz uma palestra no qual abordei esse assunto, mas o tema do hino da Câmara Nupcial é a necessidade que nós temos de nos preparar para casar com Deus. Então, quando a noiva vai para a Câmara Nupcial, ela casou e vai lá ter a lua de mel, o marido, se faz toda uma preparação, né? Ela prepara a cama, né? Prepara o quarto, arruma o quarto, né? Fica tudo bonitinho, perfumadinho, arrumado, e ela se prepara também. Penteia os cabelos, arruma as unhas, toma banho, passa cremes no corpo. Você imagina aquele preparativo, né? Somente tradicional da chamada lua de mel, não é isso? Então, você faz todo o cuidado para ir para a Câmara Nupcial e ser um com o seu marido, com o seu amor, né, ter uma unidade com ele, que aí no caso é uma unidade física, e também emotiva e de amor, não vamos negar isso. Né? Também nós temos que nos preparar
como atletas de Cristo, para ir para uma cama nupcial com Deus, para nos unir com Deus, para nos acasalarmos com Deus, para realizarmos aquilo que disse Jesus: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Como é que eu faço para ser um com o Pai? Para me unir ao Pai? Como a noiva se prepara toda para ser uma e se unir com o marido, nós temos que também nos preparar para se unir e nos unir com o Pai, nos acasalarmos, nos casarmos, nos unificarmos com Deus e podermos dizer: já não sou eu mais que vivo, é Cristo, no caso, Cristo cósmico, Cristo divino, que vive em mim. Para mim, viver é Cristo, na linguagem de Paulo. Então, essa é a cama nupcial. Outro que ele fala do hino da pérola. O hino da pérola é lindíssimo, a queda espiritual. A alma, ela tinha de sair do seu paraíso, em que ela tinha vestes maravilhosas, e ir lá no Egito apanhar uma pérola. Egito quer dizer terra negra, né? Terra da escravidão. Então ela tinha de pegar uma pérola. E era perigoso, porque ela não poderia comer determinadas coisas lá no Egito, porque se ela comesse, ela ia ficar dominada ou fascinada e esquecer o seu mundo de referência. Ia inclusive perder as suas vestes originárias. Olha que ideia interessante. E quando chegou lá, realmente essa alma ficou fascinada lá com o Egito, né? Acabou se envolvendo, apareceram várias situações, mágicas e outras coisas, né? Ofereceram coisas e ela acabou adquirindo, ficou aqui entorpecida. A gente fica entorpecido pelo mundo com as coisas que nos oferecem. A gente não fica só entorpecido com doces, com bebidas, com comidas, mas com várias outras situações do mundo. É com dinheiro, com luxo, com poder, com política e com tantas outras coisas, né, que nos tomam a atenção, sexo desvairado e etc. A alma fica fascinada. E nesse exato momento ela perde a veste nupcial, ou aquela veste maravilhosa que ela possuía no seu reino de felicidade. Agora ela tem que ser aqui orientada por determinados seguidores que vão aparecer e vão fazer com que ela relembre o seu mundo perdido e saia dali, apanhe a pérola e volte para o mundo. Ora, repare que essa é a parábola de Jesus, né? Havia uma pedra preciosa, o reino de Deus é semelhante àquele que busca uma pedra preciosa, que depois que encontra, vende tudo que tem e adquire aquela pedra. O que é a pedra? A felicidade, a paz, o amor, a alma perfeita. Você só vai ser perfeito podendo sair desse mundo que nós ficamos aqui amarrados nele pela nossa queda, pela nossa ilusão, em que perdemos as vestes espirituais maravilhosas que tínhamos e que agora nós temos que readquirir isso e voltar para o mundo da felicidade. Sair deste mundo de escravidão, que é esse que nós nos encontramos, que é o antissistema, e voltarmos para lá. Repare que o livro, então, é profundíssimo. Não só é profundo, mas é extremamente belo. Para vocês terem uma ideia, este hino da pérola é considerado como uma obra-prima, como um dos textos mais lindos do cristianismo primitivo. E foi descoberto agora, né? Não tem nada oculto que não venha a ser descoberto. Acho que essas pesquisas nas grutas na localidade de Nagamadi. Bom, agora nós temos o último que falta falar, que é o Atos de Tomé. O que nós queremos falar um pouquinho do Atos de Tomé? É aqui neste livro que conta que os apóstolos estão reunidos, eles estavam reunidos em oração, fazem a chamada de Matias para fazer parte do grupo, o grupo volta a ficar completo outra vez com 12, e eles vão seguir agora a vontade de Jesus. E o que Jesus manda? Ir de pregar pelo mundo. Então, se nós temos que pregar, para onde que nós vamos? Aí cada um vai para um lugar que ninguém gosta. Você vai para outro lugar. Por que eu vou para outro lugar? Vai você. Ah, não, eu não quero ir para esse lugar. Não é aquelas coisas? Então, para não haver problema, lançavam sorte. Aliás, escolheram Matias mesmo, lançando sorte. A sorte aí não é bem sorte. Vamos dizer assim, aqui eu tenho 400 pessoas no auditório, então eu abro o livro por acaso. Né? Então abro o livro por acaso. Abri aqui na página 158, você é o número 158, você é definido para ir em tal lugar. Né? Você é o número 159, você é definido para tal lugar. Isso não é considerado sorte. Isso é que nós chamamos de técnica funcional da manifestação divina. É um fenômeno, nada mais, nada menos de movimento de objetos, em que o plano espiritual atua mediunicamente. Por isso que quando se abre uma página, a gente diz que é a casa. É a página que a gente precisa ouvir. Então, assim eles também lançaram sorte, não só para escolher Matias,
que não é bem sorte. Já vimos que é uma intervenção espiritual, tanto que eles disseram, lançamos sorte. Quem escolheu foi o Senhor. Então, para eles não era bem sorte, era apenas a linguagem de falar que era sorte, mas nada mais, nada menos do que a escolha era feita pelo alto, pelo plano espiritual. Assim, eles também queriam saber para onde eles iam. E aí, lançaram sorte e cada um foi para uma região. E para Tomé foi escolhida momentaneamente a Pártia. A Pártia é uma região do Planalto do Irã, hoje. E ele foi, então, inicialmente para lá, fez na região da Mesopotâmia, fez ali a sua primeira pregação, por isso que eu dizia em certa palestra aqui, lá nessa região da Mesopotâmia, né, do Oriente, ele é conhecido também como Judas, corretamente, era uma tradição que se tinha que não sabia por quê. Quando se descobriu os livros, é que viu que lá no livro dele o nome dele era Judas. Olha então como bate bem, né? Corretamente. Então ele foi primeiro para essa região e pregou lá o cristianismo. E daí ele foi para onde mesmo a sorte tinha mandado. Essa região da Pártia foi apenas uma preparação para ele ir para onde que era esperado, que era a Índia. Ele foi para a Índia. Ele foi um missionário do cristianismo chamado para a Índia. E ele chegando lá na Índia, então, ele vai escrever o livro do Atos de Tomé, em que ele vai encontrar a caminhada dele para as Índias. Evidentemente que outros apóstolos entraram, porque aqui está narrada a morte dele. E se está narrada a morte dele, como é que pode, né? Se ele morreu no martírio, né? Então, para ficar bem claro, é que os livros eram complementados pelos seguidores. Ele tinha os seus seguidores e os seguidores complementavam os livros. Aliás, depois faziam cópia e acrescentavam coisas, corrigiam coisas que eram necessárias para montar um livro mais enxuto. Então ele foi para a Índia, pregou na Índia, e lá na Índia fez muitos, como um apóstolo, muitos milagres, né? O que é muitos milagres? É muitos fenômenos espirituais, de transformação espiritual da vida das pessoas, de pregação do evangelho, de confiança. E o que ele mais gostava de pregar era a ideia da preocupação com a alimentação, com o ascetismo, com essa ideia do cuidado do corpo, de levar uma vida casta e uma vida completamente voltada para Jesus. Chegava às vezes um pouco a ser transigente com relação ao casamento. Ele preferia que as pessoas não casassem. Aliás, essa é uma linguagem de Paulo, quando Paulo fala, né, que é melhor não casar para poder estar livre para pregar, para levar a mensagem para todo lado. Se você tiver família, vai ter que ficar cuidando da família, dos filhos, então você vai ficar mais restrito. É uma ideia de Paulo, que ele aceita também. Só que com um agravante, porque ele, como colocava isso como um melhor plano, diferente de Paulo, porque Paulo dizia, no entanto, se você não aguenta, é melhor casar do que se abrasar. Mas esse negócio também é até um pouco meio pesado de Paulo. Vamos ter que entender isso dentro de um contexto mais profundo. Como aqui nós estamos fazendo só uma informação geral sobre o livro, vai essa colocação. Ele tem uma vida muito casta, uma vida muito voltada para as coisas espirituais, uma pregação firme de Jesus, trabalhos de cura, de orientação espiritual, etc. Por isso as pessoas seguiam ele, e como ele levava uma vida diferente, de uma vida de amor, sem querer nada em expressão de ninguém, e não pedir nada em troca, e ajudando os pobres, sempre que ele tinha, ele dividia, ficando sem as coisas para dar para os pobres, as mulheres principalmente ficavam fascinadas por ele, não fascinadas no sentido físico, mas ficavam fascinadas por uma forma de comportar diferente, já que as mulheres eram desprezadas, principalmente na Índia. A gente está vendo a novela, a gente vê como as mulheres são desprezadas, desvalorizadas pelos seus maridos. E ele lá na Índia valorizava as mulheres achavam aquilo muito bacana, quer dizer, uma pessoa do bem, uma pessoa querida. E quando elas começavam a seguir Tomé, então, elas se convertiam. Ora, evidentemente que ele foi fazer isso lá com o rei, lá, para abreviar a história, um outro nome lá, mas lá o Marajá, lá o rei, não gostou da atitude, né? Ele converter a sua mulher, né? Então o que ele faz? Bota Tomé na cadeia, e etc, e outros lá são convertidas, aí o rei não fica, aí ele passa por uma série de martírios, de dificuldades, acaba nesse martírio ele morrendo, né? E depois de várias vezes tentaram matar ele, não conseguiram, vai virar toda uma trama que a gente não vai pegar aqui. Eu sei que depois, então, mataram ele e o corpo então foi enterrado
lá na Índia. É interessante que na Índia, inclusive na cidade de Tomé, se guarda toda essa tradição da ida de Tomé lá. Existe um local da igreja de Tomé, as coisas todas, né? Então, não é o acaso. E tudo aquilo que se sabia lá na Índia, que tem igreja de Tomé, tradição de que Tomé teve lá, etc, etc, etc. Ora, quando se descobre o livro, precisamente em 1908, na Alemanha, descobrem o primeiro texto deste livro, está lá a informação de que ele foi pregar na Índia. Ora, então, aquilo tudo que era tradição, que se tinha igreja na Índia, que o corpo dele estava na Índia, até tem um texto lá que foi achado, né, que comprova isso. Então, esse é o geral que eu quis dar de Tomé. Então, não estamos diante de um homem simplório, de um teimoso, de alguém que batia com o pé. Eu não acredito que Jesus apareceu, que Jesus estava vivo e pronto. Não, nós estamos vendo que era alguém que sabia escrever, de alguém que gostava de Jesus, de alguém que queria, inclusive, se martirizar por Jesus, de alguém que tinha questionamentos como esses. Jesus, então, se eu tenho que ir para o mundo de felicidade, me mostra como fazer. Alguém que era intelectual, que escrevia coisas delas, como este hino maravilhoso, como um dos mais lindos do cristianismo, que é o hino da Pérola, com ideias espirituais interessantes, falando da queda, falando do corpo fluídico de Jesus, falando da reencarnação, etc., com amizades interessantíssimas, como a do intelectual Matias, que também sabia várias línguas, que sabia matemática, que sabia escrever. Então, alguém muito bem relacionado, e com amor e fidelidade a Jesus. Mas naquele ponto, estava bloqueado. Qual era o ponto? Não adianta dizer para mim que Jesus nasceu. Eu quero ver, apalpar. Não só ver, eu quero colocar minha mão lá. Isso é um método muito interessante daqui do mundo, que é a visão oriental da ciência. A ciência que é racional, ela só percebe assim. Ela só percebe por análise das coisas. Quebrando, dividindo, pegando. Não adianta só botar a mão do lado. Quero ver também na palma da mão. Quero ver nos pés. Olhar no pé, olhar no outro, olhar numa mão, olhar na outra. Ver a marca na cabeça, da coroa. Veja, eu tenho que partir tudo, observar. E não só ver. Eu quero botar a mão, quero tocar. Vamos pegar a frase completa aqui do texto, para vocês verem o comportamento dele. Parece um cientista falando. Olha bem. Se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos que as atravessaram, e não meter o meu dedo nos buracos dos cravos, e minha mão na chaga do seu lado, não quererei. Então não é só botar a mão na chaga do lado, ele queria botar os dedos nos buracos da marca da mão, nos pés, para ficar bem claro daquilo tudo que ele estava observando. Era algo para ele surpreendente. Um homem de letras, um intelectual, alguém que precisava de uma linguagem compatível com a sua forma de entender. Olha, quando Jesus diz, eu tenho um caminho e quero preparar para vocês um mundo melhor, tá bom, e aí? Como é que eu faço para chegar nesse mundo melhor? Entenderam a cabeça dele? Como eu faço para ir nesse mundo melhor? Já estou dizendo que te amo, quero te seguir e morro por ti. Mas não vem dizer que tem um mundo melhor, eu quero saber na prática como é que se faz. Entenderam como é que era a cabeça dele? Então tem que ser levado em consideração, porque nós estamos diante de uma pessoa prática. Era assim que era a cabeça de Tomé. Um gigante era, um grande escritor era, na prática. Aí Jesus vai aparecer para ele. Jesus aparece. Está vendo, Tomé? Chegou mesmo? Pode colocar a mão aqui, então. Só que é um impacto magnético muito grande, né? Aí, veja, não é uma aparição qualquer. É a aparição de Jesus. Eu me lembro aqui do senador Poucos Lento, né? Quando Jesus curou a filha dele, a Flávia, e que ele foi lá falar com Jesus, saber quem era esse que teve a ousadia daquele homem da terra, o judeu, tocar na filha de um romano, de um senador romano, né? Alguém ali enviado por César para a região de Roma. Ele então vai questionar Jesus e de repente ele encontra Jesus no caminho. E quando ele encontra Jesus no caminho, não tocou, não fez nada, ele só caiu. As pernas automaticamente curvaram diante do magnetismo de Jesus. Foi o mesmo impacto
talvez guardando as devidas proporções, de quando os soldados vieram prender Jesus. Quando eles vieram prender Jesus, Jesus é que foi ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão buscando? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus falou: sou eu. E eles caíram por terra. Houve uma confusão tremenda. Um impacto magnético. Agora Jesus chega ali, estava ali presente dele. Você tem toda uma estrutura analítica. Científica. Quero pegar, tocar, botar o dedo primeiro na mão, depois na outra, depois no pé, depois botar a mão do lado, quero ver isso, quero ver aquilo. Há toda uma regra. De repente aparece Jesus. É um impacto tal que ele não aguenta. Jesus então fala para ele tudo aquilo que era da sua estrutura, do seu questionamento, que tirava a sua paz. Jesus chega, a primeira coisa, paz. Paz até para você também. Estava com a cabeça ali. Os amigos viram, os amigos falavam, ele não acreditava. Ele perdeu a paz porque ele queria esse tipo de técnica de visualização, de toque, de tangibilidade. Jesus, então, a primeira coisa, paz. Lotamente serena. Então já a primeira vibração de Jesus já sacode para o mundo interior de Tomé. A visão de Jesus já mexe com o impacto magnético que Jesus trazia, com as concepções de Tomé. E Jesus vem, coloca a mão aqui, Tomé, bota a mão aqui do lado. Vai mais, Jesus. Repare que um fantasma não tem carne e ossos como vejo que eu tenho. Vou mais ainda, Tomé. Pegou peixe, pegou mel, pegou peixe, mel e pão, e comeu na frente deles. Então comeu. Foi uma coisa surpreendente. Ele estava ali, ele comia. Ele tomava mel, comeu peixe. Então tinha dúvida. Aí então coloca a mão aqui, Tomé, sou eu, um fantasma não tem carne e ossos como o gente que eu tenho. E Tomé então se curva e fala: meu Deus, meu Senhor, meu Deus. E que as pessoas interpretam que ele estava dizendo que Jesus era Deus. Ele não estava dizendo que Jesus era Deus. Ele estava, é como se você viu uma coisa, né? Você viu uma situação assim, fantástica. Você fala assim: ah, meu Deus, para aquela situação fantástica, mas você não está falando que aquilo é Deus. Aliás, eu dei um exemplo na semana passada aqui da moça que foi no supermercado no Leblon, saiu no Globo, na página do Anselmo Góes, para comprar lá um peixe. Na hora que o homem abriu o peixe para limpar, para levar para casa, dentro tinha um pedaço de antebraço de mão de uma criança dentro da área do peixe. Eu contei aqui na semana passada que saiu no Globo. E aí, o que foi a nota do Anselmo Góes? Meu Deus, ele está dizendo que aquilo é de Deus, foi Deus que fez? Não, é algo surpreendente. Quando é algo surpreendente, você fala: meu Deus, não está dizendo que aquilo é Deus. É só algo surpreendente, a forma da gente falar. Quando a gente vê uma situação qualquer, a gente fala: minha Virgem, minha Nossa Senhora, meu Santo Antônio, meu São Jorge, entendeu? Foi assim, ele diante de tal situação que ele podia falar: meu Deus. Nunca poderíamos imaginar um judeu chamando Jesus de Deus. O judeu não tem essa concepção de que o homem é Deus. Isso não existe. Ele simplesmente estava se referindo a Deus, que é algo surpreendente. Se é coisa de Deus. Se é coisa de Deus, já não é mais da ciência, do racional, é do vertical. Agora ele tinha uma outra visão. Não precisava também mais tocar, palpar, nada disso. Era algo surpreendente, coisa de Deus. Logo, se é coisa de Deus, é coisa de intuição. E Jesus vai dizer assim: amém? Você não viu e agora viu e acreditou. Olha, existe aqueles que não viram e acreditam também. Não viram e acreditam. Então não sede incrédulo, mas sede fiel. Disse Jesus: tu credes, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados que não viram e creram. Na presença dos seus discípulos, vão ali, continua o texto. Então Jesus está dizendo que existe um outro tipo de visão, em que você não precisa ver, mas que você pode ser fiel, manter a fidelidade sem ver, que é a visão intuitiva mediúnica. Você não precisa ver as coisas para acreditar. Necessariamente. Se você estiver maduro, você pode compreender pelo outro processo as coisas. Um exemplo que é sempre questionador: Jesus aparece para Madalena, não foi? Aparece para as mulheres chorosas, junto depois com Madalena, numa segunda visão, aparece. Para os discípulos na estrada de Emaús, aparece, parte o pão com eles, parte. Depois aparece para os apóstolos, aparece.
Depois aparece para Tomé, come com ele e tal, manda Tomé botar a mão, aparece. Depois vai aparecer com os 7 que estavam pescando, vai. Eram 158 peixes grandes, vai aparecer, vai pescar. Depois eles vão ficar ali com Jesus comendo, vão ficar. E assim depois Jesus vai subir aos céus e diz no livro de Paulo, que a carta de Paulo, que eram mais de 500 vezes Jesus subiu aos céus. Sim. Em momento nenhum do texto diz que Jesus apareceu para Maria, mãe dele. Não tem nenhum livro, não tem Mateus, Marcos, Lucas, João, nem Atos dos Apóstolos que diz que Jesus apareceu para Maria, para a mãe dele. Ora, que coisa interessante. Né? Aparece para Madalena, aparece para os apóstolos, para Maria, logo para Maria que ele amava, gostava tanto, e que deu para ela ser a mãe universal da cristandade, não aparece para ela. Porque não é um lance de aparecer, ele estava sempre vivo em Maria. Então há algo diferente que você percebe por intuição, de sensibilidade espiritual, de maturidade espiritual, que é fruto de intuição, que você percebe coisas que ninguém percebe. Por isso que quando o cientista tem uma intuição, ele grita eureka, descobrir algo inédito que ninguém viu, diferente. Há determinadas pessoas que por maturidade sentem isso, por mediunidade sentem isso, ainda mais Maria, que estava sempre em contato com os anjos, com os espíritos superiores. Então ela estava com Cristo sempre vivo. Então interpretem, era isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que Tomé estava errado, que o método científico estava errado. Ele só está dizendo que existe alguém de outro nível, que tem uma outra percepção mais adiantada do que aquela, que não precisa ver para acreditar. Ele não está dizendo que ver para acreditar seja errado. Ele só está dizendo que existem outros que veem ou que aceitam sem precisar ver. É que é um outro nível, e que esse é um nível mais bem-aventurado, porque é um nível de maior maturidade. Agora, o que é errado é a criatura que é infiel. O infiel é o seguinte: nem eu vendo, eu acredito. Nem botando a mão ali, nem tocando, eu acredito. Aí vem cientista como o Dr. William Crookes, contra aquilo tudo que está lá. Contra aquilo tudo que ele viu durante 3 anos. O homem ganhou o prêmio Nobel de Física e tal, e as pessoas, nem eu acredito, nem eu. Aí, mas se você vê aqueles fenômenos, nem se eu botar o dedo lá, eu acredito. Ó, aí já é mais do que método científico. Nós estamos diante de teimosos, profundamente ignorantes espirituais, não ignorantes do intelecto, mas ignorantes espirituais, atrasados espiritualmente, que não querem sair da sua letargia espiritual. Então aqui 2 casos interessantes. Eu falei de tangibilidade de Jesus e falei de Jesus poder. Observe um caso interessante. Está na Revista Espírita, Allan Kardec narra isso em dezembro de 1858. A Revista Espírita foi criada por Kardec em 1858, em janeiro. Em dezembro de 58, Allan Kardec bota uma nota falando de um menino. Um menino que morreu, tinha 4 anos. E que morava em Bayonne. Esse menino morreu, ele tinha 4 anos. E aí nasceu a irmãzinha dele. Quando a irmãzinha dele já tinha uns 5 anos, mais ou menos, ela começou a ter uma visão dele. E, mais ou menos, esse menino, se chamava Elias, esse garotinho, ele já devia de ter, se ele fosse encarnado aqui, mais ou menos os seus 10 a 12 anos. Se ele fosse encarnado, tá bom? Mas ele tinha desencarnado com 4 anos. No ano que, mais ou menos, na época em que a irmãzinha dele nasceu. Então a irmãzinha não conhecia ele. Quando o menino então começa a se apresentar para a irmã, ele se apresenta para a irmã. Primeiro a irmã só escuta a voz dele. Depois a irmã começa a ver ele. E ele começa a ajudar a irmã em algumas coisas. Depois ele vai se apertar. O nome dele eu já falei que era Elias, né? Ele vai dizer que ele realmente é irmão, vai contar tudo isso. Aí ela vai pegar e contar tudo para a mãe. E a mãe então vai confirmar tudo. A mãe vai ficar surpresa. E ele vai dar uma porção de demonstrações. E esse menininho, ele vai fazer serviços domésticos. Esse menininho vai sair com ela para comprar botão, para fazer compras.
na rua, vai conversar com a moça da loja de compras, ela vai conversar, vai falar com o menino, depois a moça da loja vai falar para a mãe que teve com o menino, vai contar como é que ele era época, tudo contando como era o menino, surpresa que o menino tinha 12 anos por volta, fisionomia dos 12 anos, uma aparência ia ser muito mais madura, não era acanhado, falava coisas e tinha um desembaraço que não era a realidade dos seus 12 anos. Então é pai que chegava a fazer serviços domésticos, era condensado, era tangível, era o próprio filho da senhora, com todas as características, e fazia serviços domésticos, saía para fazer compra para ela. Agora, se um espírito deste nível, na cidade do sul da França, em Bayonne, se ele pode fazer isso, aí então o que Kardec vai fazer? Kardec vai evocar esse espírito. Ele vai pedir autorização a São Luís, que é o mentor da Sociedade Espírita de Paris, para evocar ele. E o espírito diz assim: não quero falar muito não, eu tenho pressa, eu quero ficar lá com a minha irmãzinha. Eu quero ficar lá no que eu estou fazendo. Mas já que você me chamou, você pergunta lá o que você quer, eu vou responder e tal. Mas, quer dizer, não é um espírito superior. É um espírito simpático à família. Não estamos falando de coisa de Jesus, da grandeza de Jesus, nada. Não, é um espírito simples, normal, gostava da família do bem, que dava bons conselhos, só isso. E aí Kardec vai falar com ele. Então Kardec falou: qual o seu nome? Ele falou: isso é uma coisa pequena. Olha, como está todo mundo achando que isso é uma verdadeira loucura da menina, me chama de um louquinho de Bayonne, é da cidade de Bayonne. Só um louquinho, pronto. Aí o nome dele, que nós já vimos que era Elias. Aí então Kardec, o menino vai embora, Kardec então vai voltar ao São Luís. E vai perguntar a São Luís: isso é possível? É possível. Então todas essas manifestações são com espíritos simples assim, quer dizer, do bem e tal, mas não são do mal, mas que não são espíritos superiores, de São Luís. Esse é o normal, é o comum. Raramente aparecem espíritos superiores dessa forma, pode acontecer. Aí Kardec pergunta a ele: então pode espírito aparecer assim, dessa forma, mas com todas as características de humano? Sim, com todas as características humanas. A gente pode pegar, palpar e sentir todas as coisas como de humano, ter a mão, tudo parecido com uma de um homem. São Luís vai dizer assim: eu posso mais dizer que se eu encontrar essa pessoa, conversar com ela, eu vou sair nitidamente convencido, pensando que é um homem. Se eu não souber que é um espírito materializado, eu vou pensar como ser humano sem nenhuma diferença. Continua São Luís: sim. Mas isso é possível, inclusive para espírito superior? Diz Santo Agostinho: sim, tem esse exemplo na Bíblia. Então, mais claro é possível. Não só o exemplo de Jesus, que esse é o caso de exemplo de Jesus em que ele aparece para Tomé, diz: Tomé, sou eu mesmo, um fantasma não tem carne e ossos como a gente que eu tenho, pode apalpar, coloca a mão aqui e para pegar, comeu. Aí comeu peixe, mel e pão. Aí você vai dizer assim: mas pera. Mas Jorge, nesse caso do louquinho aí, falou que ia ajudar no serviço do médico, mas você não deu o exemplo que ele comeu. Tá bom, então vamos dar um outro exemplo. Próprio Kardec contando. Ora, é simplesmente surpreendente. Tinha um rapaz que recebeu a seguinte orientação. O pai colocou ele em transe magnético, pelo hipnotismo, ele começou a se desdobrar e começou a ter visões, e o espírito conversava com ele. Um dia ele conversando com o espírito, ele falou assim: quer dizer que eu posso sair daqui, já que eu faço essas minhas visitas, e lá em outros lugares pode. É ir lá, quando eu for lá em outros lugares, por exemplo, se eu for lá em Londres, eu posso lá em Londres, onde eu tenho meus amigos, me apresentar lá? Pode. Eles vão me ver? Não, você é espírito, mas eu posso condensar o seu corpo lá, aí eles vão ver. Só que você vai ficar pouco tempo lá, porque você tem que dormir aqui para ir até lá. Vamos aproveitar domingo, porque como no domingo você dorme mais, fica mais na cama, nós vamos te levar lá, você vai se materializar, vai ficar com eles depois vão te mandar uma carta reclamando porque você ficou tão pouco tempo. Aí aconteceu, no domingo, dito feito, ele dormiu lá, foi lá ficar com os amigos. E os amigos estavam comendo. Ele sentou, comeu com os amigos. Depois foi embora. Desmaterializou o corpo e foi embora. Voltou para casa. Prova. O pai estava trabalhando e fumando cachimbo. Quando o pai estava fumando cachimbo contra Kardec, a fumaça subiu. Quando a fumaça subiu, ele leu pela fumaça o que estava acontecendo. Ele disse: já veio o correio aí com a carta.
O correio ainda não tinha chegado, ele estava vendo pela fumaça, como aqui não faz parte da palestra explicar isso. Apenas ele estava vendo pela fumaça que o correio estava chegando com uma carta. Aí o pai ficou atento, porque já viu que o menino, depois que foi magnetizado, começou a ver coisa, chega o correio com a carta. Abre a carta, eram os amigos da Inglaterra. Você esteve aqui, almoçou com a gente, foi embora tão rápido, porque ficou tão pouco tempo, não ficou mais conosco. Ora, então, mais uma vez, materializou, era materializado, para os amigos era um ser normal, era ele mesmo que estava ali visitando, quando o corpo dele estava dormindo lá na França, ele estava materializado na Inglaterra, todo comeu com eles e voltou, desmaterializou o corpo e acordou normal. Ora, repare bem, o caso de Jesus, igual o louquinho de Baiano, guardando as devidas proporções, igual esse rapaz da Inglaterra. Por quê? Porque não só ele se apresenta tangível, condensado, materializado, mas como? Coisas observadas e estudadas pelo Allan Kardec. Podemos dizer que espiritismo puro. Então, como é que nós vamos entender essas coisas? Disse Jesus. Tem coisas que não podeis compreender agora. Eu vos enviarei um Consolador que falará daquilo que não podeis compreender. Nós não tínhamos essas condições. Quando veio Allan Kardec só soube desses casos, mas não estudou, não analisou esses casos. Então, logo depois, em 1869, surge um grupo de cientistas, principalmente com a cabeça privilegiada de William Crookes, que vão fazer pesquisas de materialização. Aí vão começar as pesquisas de materialização. É agora a ciência que vai dar, podemos dizer, o atestado de nascimento de espíritos aqui, né, de comprovação, podemos dizer, de identidade de espíritos materializados aqui entre nós. Como foi o caso de Katia Kimbis, que ficou com o cientista William Crookes por 3 anos, presente materializado. Então, quando São Luís diz há caso na Bíblia, claro, por exemplo, um caso clássico na Bíblia, sem ser o de Jesus, é o de Tobias, obrigado, querida. Então, no livro de Tobias, que o Tobias tinha de fazer uma viagem para ir lá numa terra distante casar, o velho Tobias pede para que alguém oriente o seu filho. Então, o que ele faz? Ele contrata um guia de viagem para ajudar o filho. O guia de viagem vem e fica com o Tobias, vai com ele na Inglaterra, nessa cidade distante, vai nessa cidade distante, pesca com ele fica doente, faz remédio de cura, cuida de tudo. Quando ele ficou com um problema, vai na frente, marcou tudo do casamento, agendou tudo para o casamento, para a festa, ele chega lá, casa, volta, é guiado outra vez por Tobias, e quando ele chega em casa, Tobias fala para o velho Tobias, para o pai, né? Quando o pai vai pagar ele, não pague só isso. Ele foi tão fantástico, ele cuidou da minha saúde, preparou o casamento quando eu estava doente, foi completo. Olha, pai, dá mais do que aquilo que foi combinado, por tudo aquilo que ele fez, esse cuidado que ele teve comigo. E quando o pai foi pagar, ele falou assim, eu não quero pagamento, eu sou um anjo. Então, aqui são esses casos. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec cita lá Tobias, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O anjo que criou Tobias. E esses são alguns casos, apenas para a nossa reflexão, mas que valem, então, essa colocação. Como entender isso? Hoje, nós entendemos bem. Evidentemente que não é o caso da minha palestra aqui, dado o nosso horário, de eu falar sobre como que existe e como que acontece o fenômeno de materialização. É apenas de evidenciar os fatos para nós entendermos a cabeça de Tomé. Apenas isso. Né? Agora, hoje, depois das pesquisas científicas, depois que o cientista Charles Richer nos apresentou a palavra ectoplasma, depois que nós entendemos sobre o ectoplasma e vemos tantos casos de materialização, passando pelo William Crookes, Gabriel Delane, Charles Richer, e os casos aqui no Brasil de Peixotinho, Ana Prada, etc., nós hoje temos o modus operandi desse processo, de como acontece. Aliás, eu tenho uma palestra sobre isso, chamada Paternidade Científica de William Crookes, né, que eu apresentei no Congresso de Rustem, e agora nós fechamos no Congresso de Ramatiz com essa palestra, que está à disposição de vocês, se quiserem assistir. Está filmada, então vocês podem assistir a palestra. Então aí a gente fala desse modus operandi, de como que acontece o processo. No entanto, aqui é só para mostrar essas evidências e entendermos a cabeça de Tobias. O que Tobias queria era um método
a lá o William Crookes. Ver, apalpar, pesquisar. Isso não é restrição. Apenas tem outros que não viram assim, perceberam e entenderam, como é o caso de Maria. Esses são os grandes bem-aventurados. No entanto, o que é desagradável é que aqueles que nem pela ciência, nem pelas informações de Kardec e nem por outros métodos querem entender ou acreditar. Esses são verdadeiros infiéis, porque não abrem a mente para entender as coisas espirituais. As coisas estão diante deles, mas eles cismam ficarem com os olhos fechados às verdades espirituais. Aí é muito atraso espiritual e muito karma para abrir o coração. Só a dor quase sempre desperta esses corações. Muita paz.